Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, tá? Porque se você tá de frente a esse vídeo é porque Deus preparou esse momento para você e você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor, amém? E eu já quero ser boca de Deus para você, eu já quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que as promessas do Senhor estão sobre você no nome de Jesus. Então, se Deus prometeu, calma o seu coração, porque vai acontecer, não desfaleça na sua fé. No nome de Jesus, amém? O tempo pode passar, os anos podem passar, mas a promessa de Deus não passará. Ela vai acontecer. Amém, meu querido e minha querida. Eu quero estar te convidando para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra que é todo seu, de mais ninguém. Repreenda o laço, o embaraço, a fúria do adversário sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar, quebra o laço, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, joga por terra, Senhor, todo impedimento, tudo que Satanás tem feito contra nós, contra a nossa casa. No nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, entra com libertação, entra com salvação, entra com cura, entra com portas abertas, entra com conversão dentro da nossa casa. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Kawai. Então, em nome de Jesus, se você não é inscrito, aqui embaixo está escrito inscreva-se. Corra aqui, já se inscreva, já ativa o sininho, porque tem mensagem diária de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. Às sexta-feira tem oração. Nós estamos em campanha dia de sexta-feira por quebra de toda maldição na sua vida. Então, em nome de Jesus, já corra lá, tá? Porque já tem bênção de Deus para você lá. Nós estamos indo para o terceiro já. Terceiro, teve a primeira, agora teve a segunda, e essa semana é a terceira. Então, em nome de Jesus, a campanha são 3 sexta-feira. Então, em nome de Jesus, já se você perdeu uma, corre lá e veja desde o começo, no nome de Jesus. A primeira campanha, a segunda e a terceira. No nome de Jesus, você vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida. Deus vai quebrar maldições hereditárias. Deus vai tirar o mal da sua vida no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Quero estar te convidando para você estar orando comigo. Eu já orei, né, gente? Eu estou convidando de novo, eu já orei. No nome de Jesus. Tá? Tem culto dia 9, culto da vitória, dia 9. Eu tô com a agenda apertada, gente, por isso que eu dei uma olhadinha assim pro lado pra dar uma conferida. Dia 9 tem culto da vitória aqui, e você é o nosso convidado. A preletora será a diaconisa Diva Cabral, no nome de Jesus. Então vem e traga mais um com você, porque vai ser forte o que Deus vai fazer. Amém? Já abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5, no nome de Jesus. Vamos ler a poderosa palavra de Deus, que diz assim. Lucas 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abadias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos
justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da tua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para ofertar o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, ao qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque serás grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e serás cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes, e a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo, ele disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até um dia em que estas coisas acontecerão, porque quando não crerdes na minha palavra, que a seu tempo se hão de cumprir. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra gloriosa. E ela nos conta a história de Zacarias, que era o pai de João Batista. A palavra diz que ele e a sua esposa já estavam avançados em idade. E eles oravam por um filho. Só que aqui, de tanto orar, de tanto pedir e não ver acontecer, Zacarias estava enfraquecido na promessa e na oração dele. Então, se ele estava enfraquecido, mas ele estava dentro da casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas ele já não acreditava na promessa dele. Talvez, meu querido e minha querida, você esteja assim. Você está na casa do Senhor, fazendo as coisas do Senhor, na obra do Senhor, é justo diante do Senhor, mas você mesmo não está acreditando na sua vitória. Você mesmo não está acreditando no seu milagre. E a primeira pessoa a acreditar no nosso milagre, a primeira pessoa a ter fé é eu e você. Entendeu? Então, meu querido e minha querida, às vezes estamos até na obra do Senhor. Sabe? Quem olha assim, porque ele foi escolhido para entrar no templo. Entendeu? Porque havia um sorteio na ordem sacerdotal e ele foi escolhido, tinha que estar apto a entrar no templo. Entendeu? Então, talvez você foi escolhido, está apto a estar na obra do Senhor. Mas quem olha para você parece que está cheio de fé, está fervente, mas só Deus sabe como você está por dentro. E talvez por dentro você está desacreditado nos milagres de Deus, está desacreditado nas coisas de Deus. Zacarias aqui tinha fé para os outros, mas não tinha fé para ele, porque do lado de fora o povo estava orando, do lado de fora o povo estava esperando um milagre. Então Zacarias tinha fé para os outros, mas não para ele, porque ele achou que o tempo dele havia passado. Então, quando Gabriel aparece para ele,
né, e dá as boas novas, dá a notícia. Eu imagino Gabriel dando a notícia, sabe, o anjo Gabriel dando a notícia com felicidade, com alegria, porque Zacarias, a tua oração foi ouvida. Sabe o que é isso? O anjo descer e falar que a tua oração foi ouvida? Talvez você, meu querido e minha querida, tá orando há tanto tempo que você já está desacreditado na tua promessa, já está desacreditado no teu milagre, já está desacreditado na tua cura, a tua fé está bem baixinha. Eu preguei sobre isso ontem, fé baixa, sabe? Fé sem combustível. Como é que você vai ligar o seu carro para o seu carro andar se está sem combustível? Como é que você vai andar na presença do Senhor se você está sem fé? Tá? Então era assim que Zacarias estava. Ele tinha fé para fazer a obra pelos outros, orar pelos outros, mas não tinha fé para ele. Ele já não acreditava, ele achava que o tempo dele havia passado. Ele achava que Deus não iria cumprir. E talvez você chegou hoje aqui achando que Deus não vai cumprir o milagre na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje achando que Deus não vai converter esse teu marido. Talvez você entrou aqui hoje achando que Deus não vai converter tua esposa, não vai converter o teu filho, a tua filha. Ah, mas estava no caminho do Senhor, mas de repente saiu, meu querido e minha querida. Mas Deus é aquele que pega pelo anzol, pega pelo nariz e traz de volta. Você tá entendendo? Então acalma o seu coração, porque quando Deus promete é prego batido com ponta virada. Então Zacarias começa a questionar o anjo. Diferente de Maria, que recebe a promessa e fala assim: olha, então tá, se o Senhor quer assim, amém, que cumpra. Entendeu? Zacarias não, Zacarias começa a questionar. Ué, como se dará isso? Eu já estou idosa, minha esposa é idosa. Como se dará? Ele olhou pela condição física dele, ele olhou para o corpo dele, ele olhou para ele olhou para a esposa dele, ele olhou para a idade, ele olhou pelas circunstâncias e não com os olhos da fé. Então, muitas das vezes, eu e você olhamos por circunstância e não pelos olhos da fé. Olhamos por aparência e não pelos olhos da fé. Temos que olhar com os olhos da fé. Então, temos que pedir, por isso que nós temos que pedir visão espiritual. Senhor, eu quero olhar com os seus olhos, porque eu não consigo ver o milagre, mas eu sei que tu é o Deus Todo-Poderoso, que tu é o Deus do milagre, que tu é o Deus do impossível, que tu curou cego, que tu curou paralítico, que tu, Senhor, abriu o mar vermelho, Senhor, que tu é o Deus da providência. Eu creio, Senhor, que alguma coisa vai acontecer, mas, Senhor, eu tô sem fé, eu tô cabisbaixo, porque eu não vejo como tu vê. Então, sabe por que Davi foi perdoado por Deus? Porque Davi abria a boca e falava o que ele estava sentindo. Senhor, eu tô assim, 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 assim. Então, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele abriu o coração para Deus. Então, eu e você não estamos acreditando, muitas das vezes, no nosso milagre. Não estamos acreditando que só acontece na vida de fulano. Ah, oh, aleluia! Que na nossa vida não acontece. Ei, querido, se acontece na vida daquele que está no mundo, não vai acontecer na sua? Isso acontece na vida daquele que está no erro, naquele que serve a Satanás, não vai acontecer na sua, que serve o Rei dos Reis. Então levanta a tua cabeça, na tua vida vai acontecer um milagre maior, e vão querer saber o tamanho do seu Deus, vão querer saber como é que você chegou aí, como é que houve libertação aí, como é que aconteceu a cura aí, como é que a porta abriu aí. É crer, fé é assim, eu não tô vendo, mas eu tô crendo, entendeu? Você tem que ligar. Então a palavra de Deus fala que aqui Gabriel se irrita com ele. Porque Gabriel fala, tem uma teofania, aparece um anjo na tua frente, fala que tua oração foi ouvida, que teu milagre chegou. Aí você fala, ai, não sei, será? Oh, meu querido, eu tô dando glória a Deus misturado com aleluia. Eu tô falando, Senhor, eu recebo, aleluia. Você tá entendendo? Aí que o anjo fala, vais ficar mudo. Porque
Gabriel não só deu a notícia do milagre, Gabriel deu um mapa do que ia acontecer. Gabriel começa a falar que o nome da criança seria João. Gabriel começa a dar instrução como é que o menino ia ter que ser criado, entendeu? Não foi uma revelação assim, olha, Deus está abrindo uma porta para você. Não, é como se fosse assim, ó, Deus está abrindo uma porta no escritório tal, o endereço é tal, a rua é tal, entendeu? Foi uma coisa mais profunda, porque foi de Deus. Quando é de Deus é coisa profunda, meu querido e minha querida, entendeu? Tem endereço, tem nome, tem CEP, tem CPF, tem tudo quando é de Deus. Então, aprenda a ter fé. E quando você aprenda a reconhecer quando o seu termômetro de fé tá baixo. Igual quando a gente tá com febre, né? A gente bota o termômetro e tá lá, 38, 39. A gente vê aquele negocinho vermelho do termômetro subindo, entendeu? A sua fé tem que ser assim. Você tem que ter o termômetro da fé. E reconhecer quando a sua fé tá em baixa. Quando você precisa ter fé, quando você vê que você não está mais acreditando no milagre, sabe? Você fala assim, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se na minha vida vai acontecer, sabe? Talvez você, meu querido e minha querida, está precisando de uma cura. E o Senhor está falando que Ele vai curar, que Ele vai fazer o sobrenatural. Que você está passando pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai te curar. Você que tem que acreditar no milagre. Não sou eu, não é teu marido, não é tua esposa, não é teus filhos, é você. Você tem que ter fé. Porque você tendo fé, olha só, todas as vezes que o Senhor curou, Ele falou assim, ó. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé, então é fé. É fé, é o sobrenatural. Eu não tô vendo, mas eu creio. Eu creio. A gente só quer profetizar na vida dos outros, mas a gente não quer profetizar na nossa. A gente tem que aprender a profetizar na nossa vida. Eu creio na minha cura. Eu creio na porta aberta. Eu creio na libertação do meu marido. Eu creio na libertação da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Eu creio que eu vou passar na porta daquele concurso. Eu creio que eu vou alcançar a casa própria. Eu creio que esse ano de 2025 é o ano da minha vitória. Eu creio no meu milagre, oh, aleluia. Ninguém pode crer, mas você tem que crer. Aqui foi o contrário. Aqui quem não creu foi quem estava orando. Quem pediu tanto e não creu. Pediu tanto, orou tanto, nadou tanto e morreu na praia. Por quê? Porque a fé estava em baixa. Então a nossa fé tem que estar em alta. A gente tem que estar lá em cima com fé. Pode vir um sabotador da fé. Lembra das parteiras que receberam ordem para sabotar, para abortar as crianças? Então, o sabotador pode até vir, mas a minha fé tem que passar por cima do sabotador. Ele pode até dizer para mim que eu não vou conseguir, pois eu vou repreender e vou dizer, eu vou conseguir. Ele pode falar que eu não vou alcançar, pois eu vou falar, eu vou alcançar. Ele pode falar que o mar não vai se abrir, mas eu vou falar, o mar vai se abrir no nome de Jesus. Ele pode falar que a porta não vai abrir para me passar, mas eu vou dizer, a porta vai abrir, eu vou passar e vou cantar o hino da vitória. Vai ter culto de ação de graça lá em casa. É lá em casa o culto. Ô, glória! Já fala aí nos comentários. É lá em casa o culto. O culto é lá em casa. O culto da vitória é lá em casa. O culto da vitória é lá em casa. O culto de ação de graça é na minha casa, Senhor, porque eu acredito no meu milagre. Eu acredito, Senhor, que o sobrenatural vai acontecer. Aleluia! É na minha casa. É na sua casa. É na nossa casa. É a gente que tem que acreditar. Não é ninguém que tem que acreditar no nosso milagre. É a gente. Você pode estar se perguntando, pastora, está chorando. É porque quando eu sinto a presença de Deus,
Do jeito que eu tô sentindo aqui, esse quarto tá cheio da glória. É na minha casa, é na sua casa. E como eu gosto de trabalhar com profeta, você vai escrever nos comentários: o culto de ação de graça é na minha casa. O culto de ação de graça é na minha casa. O culto de ação de graça é na minha casa, Jesus. É como aquele louvor: passa lá em casa, Jesus. Passa lá em casa, Jesus. É na minha casa, é na sua casa. Não seja como Zacarias, não pague para ver. Entendeu? Não coloque suas fichas em cima da mesa, não aposte a sua vitória. Podem até não acreditar no teu milagre, porque podem olhar para você e achar você pequena demais, achar você, querido, pequeno demais para acontecer, achar que você, sabe, não tem direito de passar pelaquela porta, não tem estudo para passar pelaquela porta, mas você, cheio de fé, cheio de autoridade do Senhor, é na sua casa. Não é na casa do vizinho, não é na casa do parente, é na sua casa. Porque aqui era na casa de Isabel. O ventre era de Isabel. O Senhor sabe em que ele gera, oh aleluia. Era na casa de Zacarias, Zacarias querendo ou não querendo, orou, não pediu, se prepara, porque no céu, a palavra diz que no céu há um odre onde o Senhor visita as nossas orações. Você orou, você pediu, tanto insistiu, procurando uma resposta. Você orou, você pediu, querido, creia. Ah, pastora, mas eu tô orando há tanto tempo, tô pedindo há tanto tempo. Eu não sei se vai acontecer, mas Deus manda te dizer. Ah, vai acontecer. Você não orou, você não pediu, você gemeu, você chorou. Quantas vezes me pediu? Quantas vezes sentou no sofá e conversou comigo? Quantas vezes na beira da pia você falou comigo? Pois eu ouvi, aleluia! O Senhor ouve, minha querida. Então, em nome de Jesus, é lá na sua casa, é lá na sua casa. O culto agora é lá na sua casa, é na minha casa, Jesus. Então, em nome de Jesus, não seja como Zacarias, porque hoje o Senhor manda te dizer que a sua oração foi ouvida. Então receba aí da parte do Senhor, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Receba aí, irmão, no nome de Jesus. Eu quero estar orando por você, para que você não perca a sua fé, para que diante do tempo, porque aqui o tempo passou para Zacarias, e quando o tempo passa, a gente desanima. Quando a gente vê A, B, C, D recebendo a vitória e a gente está ali segurando o anjo e nada acontece, a gente desanima. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele é contigo, Ele te fortalece. Esforça-te, tem de bom ânimo, Josué. Ei, mulher, ei, homem, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor ouviu a sua oração, amém? Eu quero estar orando por você no nome de Jesus. Coloque seu nome aí no comentário, você que está enfraquecido na fé, você que não acredita no seu milagre. Pastor, essa palavra foi para mim porque eu estava enfraquecida. Eu já não acreditava que eu ia alcançar a vitória. Então, em nome de Jesus, coloca aí nos comentários. Coloque seu nome aí, porque eu quero estar orando por você no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida, vamos orar. No nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, eu coloco nas tuas mãos essas pessoas que colocaram o nome aqui. Sabe, Senhor, aquela pessoa que viu o A, o B, o C, o D receber a promessa e a promessa dela, a oração dele não foi ouvida ao ver dele. Mas quando a gente ora,
o céu se move. Então, em nome de Jesus, nos fortaleça na fé. Abraão, Senhor, esperou 20 anos por Isaac, Senhor, dando glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, nos fortaleça no tempo da espera, porque, Senhor, sabemos que promessa também tem espera, oração tem espera, Senhor. E no meio do caminho, Senhor, muitos vão morrendo, Senhor, muitos vão largando tudo porque não aguentam esperar. Então fortaleça os nossos ossos, nossos corpos, as nossas mentes, Senhor, os nossos cérebros. Fortaleça a nossa alma, Senhor, para esperar o tempo da promessa, Senhor, porque sabemos, Senhor, que gerar não é fácil, que gerar são 9 meses. E Senhor, e Tu sabe o tempo da espera de qualquer um. Se não recebemos é porque nós é que não estamos prontos para receber. Então nos prepara para receber a promessa e fortalece aquele que não está mais acreditando no seu milagre, não está mais acreditando na sua cura, não está mais acreditando, Senhor, na restauração do casamento, não acredita mais na conversão do marido, não acredita na conversão da esposa, não acredita na libertação dos filhos, sabe, Senhor, aquele que nem ora mais por aquilo. Então, em nome de Jesus, visita, nos fortalece, nos enche da Tua presença, nos enche da Tua fé. A Tua palavra diz que fé é um dom, então nos dá fé para esperar o tempo da vitória, porque é na nossa casa que vai ser o culto de ação de graça, é na nossa casa que vai ser o culto da vitória, é na minha casa que vai ser, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoada no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo no nome de Jesus. Deixe seu like, manda para aquela pessoa, sabe, que tá desanimada na fé, que não acredita mais que Deus ainda faz. Mas eu quero te dizer que ainda tem milagre para ser feito na minha vida e principalmente na sua. Beijo grande. Até a próxima e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está desanimada na fé.